Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Unicast, o podcast da Unijovem da IBVG. Eu sou Raquel e eu estou tão fora do prumo quanto o meu pedestal aqui do microfone. Eu sou a Ligia e estou ansiosa para ouvir as histórias. E eu sou o Isaac e hoje vamos falar sobre algumas pirotecnias. Seja bem-vindo, Isaac. Você hoje como convidado, né? Tenso. Muitas vezes como entrevistador aí. Hoje tá aqui para contar um pouquinho das suas experiências de como ser firme. Então, queria que você já começasse, porque eu sei que você tem muita coisa pra falar. Então, o pessoal costuma falar que eu falo bastante, né? Né? Então já... Nossas palavras vão ser resumidas assim, sério? Uau! De novo? Pra Raquel de novo, já contei algumas vezes, algumas histórias, né? Mas eu agradeço pelo convite, né? Pra gente poder falar sobre fé, falar sobre estar firmes, né? E estar firmes, às vezes, a gente não passa por algumas situações que possam abalar a gente, vamos dizer assim, de uma forma que você é colocado contra a parede para provar sua fé, né? Às vezes a gente vive de um jeito um pouco mais simples, a gente tem as nossas orações, a gente tem o nosso momento do dia a dia, mas quando alguém chega para você e fala assim, e aí, me prova que Deus existe, como é que a gente age numa situação dessa, né? Difícil. É complicado, né? E eu tenho muitas histórias, assim, espirituais que aconteceram na minha vida, mas eu acho que se concentra bastante na época do exército. Na época que eu servia ao exército. E é assim, a gente sabe que... Sem fé já é desafiador. Imagina querendo provar e ser firme na fé nesse período. Nossa. Exatamente, né? E foi muito engraçado, porque a minha entrada no exército foi uma resposta de oração. Né? Então, quando a gente chegou na época de... Quando a gente chegou na nossa época aí de 18 anos, né, pra se alistar, eu orei ao Senhor e falei assim, Deus, o Senhor sabe o meu coração. Pra mim é indiferente estar no exército ou não, no momento de servir, né? Se eu não servir, é pra que eu possa mostrar a tua palavra durante o tempo que eu estiver aqui fora, durante esse ano. Mas se eu entrar no exército, eu quero pregar a tua palavra lá dentro. Foi isso que eu orei pro Senhor, né? E às vezes a gente tem faz algumas orações pedindo coisas a Deus, mas pra nós mesmos. Sim. Às vezes a gente não faz orações pra fazer a sua vontade, né? E é meio complicado isso. Às vezes a gente se esquece disso, né? A gente pede muito, mas esquece muito do reino. Fazer a vontade do Pai, né? Sim. E aí eu falei com o Senhor, falei, Deus, se for pra entrar, é pra pregar o teu nome lá dentro. E fui. Cheguei lá. Algumas histórias que eu vou contar, gente, só pra falar, né? Eu não vou dar nome das pessoas, só tem uma que eu vou dar nome porque é irmão, né? Eu já contei a história dele em outras vezes, em outros lugares, e aí tá beleza pra contar. Mas nomes e locais eu não vou falar só, tipo, 01, 02, 03, Soldado 12, só pra... Não é o número da Mega Sena. Exatamente. Nossa! Essa foi longe, hein, Lívia? Tô inspirada. Essa foi violenta. Mas só pra gente ter ali personagens pra gente contar a história, né? Aí eu cheguei pra me alistar, me chamaram na sala, né? E perguntaram pra mim, você quer servir ao exército? Eu falei, pra mim é indiferente. Aí eles falaram, indiferente por quê? Eu falei, porque eu já estudo, né? Eu trabalho. Falaram, não é impedimento isso, você estudar ou trabalhar. Se a gente quiser que você esteja aqui, você vai estar. Aí eu já engoli seco, né? Falei, então beleza. Falei a resposta errada. Aí o subtenente, ele pegou minha ficha assim, né? E falou, você é de Pernambuco, é? que eu costumava imitar a voz do subtenente lá. Algumas vezes eu tive que pagar flexão porque eu imitei ele. Daqui a pouco chega um comentário aqui no podcast, tipo, Barros. Paga 20. Nostalgia. Falou, tu é de Pernambuco, é? Eu falei, sou, senhor. Aí ele me xingou. Ele falou, Pernambuco é um... Aí começou a falar um monte de besteira. Aí eu acabei respondendo ele. No que eu respondi, ele olhou pra mim. Ah, é, meu jovem? Tá me respondendo? Bem-vindo ao exército. Carimbou. Aí eu falei, nossa, entrei. Eu não sei Ganhou o passaporte da alegria. Então. E aí carimbou, no que carimbou, eu já sabia que eu tinha que servir. E eu falei, bom,
Eu não sei se a minha resposta foi induzida, mas eu sei que foi o meu momento de nervosismo ali de responder o subtenente, talvez não contemplou a vontade de Deus nesse momento, né? Porque eu devia ter ficado na minha, mas eu sei que eu entrei. Então era pra servir a Deus lá dentro, né? E aí a gente pegou o coturno, pegou as roupas, pegou a farda. Começamos. No primeiro dia de instrução, o subtenente ele já falou assim, olha, os senhores estão aqui e aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui é onde a gente separa o trigo do joio. E provavelmente vocês são leigos e não sabem o que é isso. Bicho. Primeiro dia, primeiro momento, ele falou essa. Aí eu levantei a mão, falei, senhor, eu sei o que é o trigo e o joio. Aí ele olhou pra mim, então me explica. Eu falei, o trigo e o joio são cevadas muito parecidas. E os inimigos, eles plantavam ela no campo para que as pessoas achassem que a colheita ia ser boa. E quando eles faziam a colheita, só tinha metade do que era para ter. Porque o trigo, ele tem dentro para você poder colher. O joio não. O joio, ele é seco por dentro, né? Ele olhou pra mim assim e falou, esse rapaz, ele é crente. Ele viu na Bíblia isso. Mas até o diabo é crente. Ele soltou assim, né? Aí, dali pra frente, eu fiquei conhecido como o crente da guarda. Todo mundo Graças a Deus, né? me chamava de Que bom, crente. É. Mas ele falou assim, de uma forma... Pejorativa, exatamente, me colocando pra baixo. Ele não queria falar, olha, aquele rapaz ali conhece a Cristo. Ele falou, aquele cara, ele crê. Talvez ele nem saiba no que ele crê, porque se até o diabo crê, né? Exatamente. Vamos ver se ele sabe o que ele crê ou não, né? Uhum. E aí foram se passando os dias, né? E sempre quando eu tinha uma oportunidade na hora do intervalo, eu falava um pouquinho da palavra, falava com uma pessoa, falava com outra. Uhum. E o pessoal, alguns escarneciam, alguns me zoavam, né? Eles batiam assim no bolso, meu Deus, tá aqui, ó. Como se fosse dinheiro. Mostravam um pedaço de madeira assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui também pode ser um Deus. Eu posso orar pra isso aqui. Nossa. Então, eles que tinham um bizarro. confronto direto comigo. Existia um confronto direto, né? E aí, tudo isso foi... Eu ficava na minha. Pregava e ficava na minha. Quando chegava à noite, no momento da guarda, tinha um canto que eu gostava de ir, que era uma parte mais alta que tinha lá. E eu ficava lá orando. E uma vez o sargento, tinha um subtenente e o sargento me viu orando assim, aí esperou eu terminar de orar, né, e veio conversar comigo. Ele falou, Barros, por que você fica ali em cima? Ela falou, não, senhor, porque eu tô orando pelo pessoal do quartel, eu tô orando pra poder conhecer mais de Deus, né. Aí ele balançou a cabeça assim, beleza, eu vou te chamar de fantasma da noite, porque você é o único que fica acordado à noite. O pessoal vai dormir, você fica lá em cima, orando, né. E aí ele, já que a gente tá aqui, né, por que isso faz tanto sentido pra você, né? Eu falei, porque alguém morreu por mim, eu sei que o que tá escrito ali é verdade, aquilo tocou em mim de uma forma que transformou a minha vida, o jeito que eu vivia, o jeito que eu falava, o jeito que eu agia, como eu me portava com as pessoas, isso foi transformando a minha vida. Aí ele balançou a cabeça assim, falou, quando você vive por algo que você acredita, aquilo faz sentido. Aí ele bateu nas minhas costas e falou, continua sendo uma pessoa que serve direito, né? E aí ele desceu. E os dias foram se passando, o pessoal às vezes brincava, às vezes não brincava, às vezes escarnecia, tinha os que zoavam mais, tinha os que pararam de zoar, começaram a entender. Alguns chegaram pra mim e começaram a perguntar sobre a palavra, eu comecei a ensinar. E isso foi criando ali uma situação onde tinha gente que pedia oração, mas tinha gente que zoava. Tinha gente que vinha no lugar só quando eu tava, pra poder perguntar, pros outros não perceberem que tava falando comigo de Deus, né? E é muito interessante ver como as pessoas, elas têm sede e vontade de entender, mas tem uma trava. Tem um receio. Do que as outras pessoas vão pensar ao redor, né? E aí, essa trava, ela começou a diminuir quando a gente chegou no campo. Porque no campo, experiências incríveis aconteceram ali, né? Teve um dia que a gente precisava fazer uma marcha de 16 quilômetros e tava muito frio. Muito frio. E assim, o pessoal andando congelado, né? E aí, tipo, alguém encostou em mim e falou, cara, você tá quente, mano. Por que você tá quente? Eu falei, porque eu tô cantando e orando enquanto a gente tá andando, né? E o senhor não tá aqui comigo. Aí eles falaram, sério? Eu falei, sério. Eu falei, não, vamos, canta comigo e vê. O cara começou a cantar, começou a sentir a presença, esquentou. Eu falei, cara, mano,
Não é que é verdade, não é que isso acontece. Eu falei, acontece, mano. Deus, ele é real. É só você abrir o seu coração. Então, se posicionar em momentos que as pessoas estão indo contra você, vai te dar uma fé pra você conseguir falar da palavra de Deus. Não importa o que a pessoa fale, não importa o que a pessoa faça, você sabe que aquilo dentro de você é real. Você tem a prova do Espírito Santo dentro de você se movendo. E você começa a falar e começa a fazer coisas que não imaginava, né? Isso é incrível. E aí quando a gente chegou nesse lugar aí que a gente andou 16 km pra chegar, a gente foi acampar. Quando a gente foi acampar, tinha previsão de chuva pros 3 dias que a gente ia ficar lá. Então assim, né? Era um momento tenso, chuva durante o dia, chuva durante a noite. A gente dormindo assim, só debaixo das árvores. Um cobertor assim, só pra poder a gente não ficar direto no chão. A gente acampou ali e foi uma experiência forte pra gente poder ficar. A gente criou companheirismo, ficou junto com o pessoal. E no outro dia, a gente tava assim em forma. E um rapaz chegou pra mim, né? O 02 chegou pra mim e falou assim: Barros, esse negócio que você prega aí, ele é real? Eu falei, é. Ele falou, você tem fé no que você fala? Aí eu falei, tenho. Aí ele falou, e eu perguntei pra ele, né, e você? Você crê em alguma coisa? No que você tem fé? Aí ele balançou a cabeça e falou, perdi minha fé faz muito tempo. Muito tempo me pregaram coisas que eram pesadas e que eram mais pra minha condenação do que pra minha vida. Então parei de crer. Aí ele falou, mas se seu Deus é real, e se ele existe de verdade, manda essa chuva parar. Prova pra gente que ele é real. No meio de todo mundo, assim, ó. Aí eu olhei pra ele e falei, você quer que eu peça pra chuva parar? Aí ele falou, quero. Aí eu levantei no meio de todo mundo, estendi a mão pro céu e falei assim, Senhor, o Senhor transformou a água em vinho para que uma festa não acabasse. Quanto mais essa chuva parar, para que essas pessoas não conheçam ao Senhor. Pai, eu peço, por favor, que essa chuva pare, para que eles creiam que o Senhor é real. Meu Deus. Aquela oração Parou. foi incrível, porque parou de chover e não só isso, as nuvens abriram bem onde a gente tava e o sol veio bem onde tava aquele grupo de pessoas. Nossa. Foi muito top. Foi muito top. Aí o cara olhou pra cima assim e gritou, impossível. Aí eu bati no peito e falei, meu Deus, é o Deus do impossível. Aí já fiquei assim... E assim, eu não sabia se ia acontecer ou não. Eu levantei e tive fé. E tive fé. Porque a gente tem que entender assim, a fé é você fazer as coisas sabendo que Deus pode fazer. É você olhar e falar assim, não, vai acontecer. Porque eu creio em Deus. Se eu creio, vai acontecer. Mesmo que não aconteça, em algum outro momento, Deus vai me dar força para que eu possa fazer. E você olhar para aquilo, olhar para o seu Senhor e falar, não, eu vou seguir em frente. Eu vou continuar fazendo. Se eu tô aqui para pregar a palavra, o Senhor, ele vai demonstrar. Os sinais seguem aqueles que creem. Então, vai acontecer de alguma forma, né? E aí ele olhou assim, olhou pro céu e falou, não acredito. Não, isso foi... é viés. Isso não pode ter acontecido de verdade. Eu falei, não, aconteceu. Aconteceu porque Deus é real. Só faltava ter falado, é coincidência. Então. E os outros ficaram olhando assim, tipo, em choque. O que esse moleque Você doido? não pensou em falar, agora eu vou pedir então pra chover de novo? Isso, Era frio, né? isso aconteceu no outro dia. Ah, Aí eu orei, aí voltou a chover, e aí falaram, não, para. Aí eu orei de novo, o sol abriu. Foi muita loucura. Por isso que eu falo assim, que é pirotecnia de verdade. Tipo, era assim, eu pedi acontecer. Foi muito tenso. E a gente tem que entender que o Espírito Santo que atuou nos profetas, o Espírito Santo que atuou nos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que atua em nós, que está conosco. Nós temos que ter fé naquilo que a gente prega, a gente tem que ter fé naquilo que o Senhor fala que a gente vai fazer, né? Para poder se colocar nessas brechas. Porque a nossa fé ela só vai aumentar quando a gente passar por momentos assim. Momentos que não tem outra resposta a não ser o impossível de Deus. E aí, quando o impossível de Deus acontecer, todo mundo que estiver em volta vai ver a glória de Deus. É assim, quando a gente ora e as coisas não acontecem, a eternidade vê a glória de Deus. Quando a gente ora e as coisas acontecem aqui, todos veem a glória de Deus. Então a gente não tem que ter medo. A gente tem que fazer, porque o Senhor nos enviou, né?
E aí, a partir desse dia, o pessoal ficou meio em choque. Uhum. Já começou a respeitar. Já veio uma... Já viu que era diferente, né? E aí passaram-se outros dias, a gente foi para outros campos e teve um dia muito especial, que foi no dia do soldado. E a gente foi para um lugar para fazer uma competição, né? Ver qual grupamento era melhor e tal. E na hora do intervalo, um rapaz chegou para mim e perguntou se eu interpretava sonhos, porque ele tinha tido um sonho, né? E aí eu falei, olha, pode contar, não sei o que vai acontecer, né? Mas se o senhor me der a graça nesse momento, pode ser que aconteça alguma interpretação. Essa é a história que você estava contando nos bastidores. Isso! Então agora, o Isaac fez um suspense, não contou o sonho, ele vai contar agora, entendeu? E essa acho que nem eu sei. Talvez, porque essa é muito louca. É muito louca essa. Aí, e isso é interessante, porque assim, nós temos os nossos dons, né? Os dons que são colocados em nós pelo Espírito Santo para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Então nós temos aquele chamado nosso, né? Vamos colocar assim. Só que mesmo dons que a gente acha que não tem ou que não podem atuar em nós, em alguns momentos podem atuar. Porque o Espírito Santo tem tudo. Então se ele quiser naquele momento usar a gente para outro dom, para fazer alguma situação, ele vai nos usar, né? Isso é um exemplo, o rei Saul, né? Porque quando ele foi ungido rei, ele se juntou com os profetas e começou a profetizar, assim que ele foi ungido. E depois, nunca mais ele profetizou. Então aquilo não era um dom específico dele, mas naquele momento ele precisava fazer aquilo. Entendeu? Então existem momentos que se a gente estiver pronto, né, ali, firmes, olhando pro Senhor e falando, Deus, me usa, alguns momentos o Espírito Santo vai nos levar a fazer algo que a gente talvez imagine que nunca faria, e talvez só faça naquele momento para que pessoas possam conhecer a Ele. Sim. Né? E aí ele me contou o sonho, né? Ele falou, eu tinha visto eu estava voando assim, eu descia numa terra vermelha e eu via casas com janelas abertas e vultos dentro das janelas, né? Entrando pelas janelas. E no meio dessa vila que eu entrava, tinha uma fonte. E aí tinham vários caminhos. E aí eu ia por um caminho, e quando eu andava até aquele caminho, voltava pro meio onde tinha aquela fonte. Então parecia que ele entrava por um lado, saía pelo outro, mas sempre aparecia no meio daquela fonte. E ele falou, e eu tentei todos esses caminhos. E aí quando eu entrei em um dos caminhos e voltei pro meio, a fonte tinha sumido. E tinha um buraco. E aí eu tentei entrar nesse buraco. Quando eu entrei nele, eu vi uma porta lá no fundo, eu bati na porta e eu escutei choro e ranger de dentes atrás da porta. Aí eu tentei voltar correndo pelo caminho da fonte. Quando eu subi pelo caminho da fonte, aquilo se fechou e eu não consegui voltar. Aí ele falou, você consegue me interpretar isso? Aí eu falei, cara, pipocou uns negócios aqui na minha cabeça. E eu vou te falar o que eu vi, né? Ele falou, pode falar. E ficou apreensivo, né? Eu falei assim, olha, aquela terra é sua vida. É você. Né? Uma terra vermelha, e o vermelho costuma estar relacionado ali ao pecado. Né? O solo vermelho. Quando é vermelho pingado em você, seria o sangue de Cristo. Mas como só o solo era vermelho, era o pecado que estava ali em você. Né? Aquelas casas eram pessoas que você via que tinha alguma influência de espíritos por trás, mas você não entendia. Aí ele já começou a ficar meio que em choque, assim, né? Aí eu falei, e aquela fonte no meio era Cristo. Você tentou ir para vários caminhos e você não encontrava saída. E você via que no final você sempre voltava para onde tinha a fonte. Mas você não queria entender a fonte. Eu falei assim, você foi... E assim, eu falei, pipocou na minha mente quais foram as 5 religiões que ele foi e tentou encontrar e não encontrou nada. Nossa. Então, tipo, aí o cara já tava em lágrimas. E eu falei, e o último que você tentou foi a fonte, mas não tinha mais a fonte. Alguém pregou o evangelho errado pra você e você não entendeu. E isso tá sendo a sua ruína. E aí onde tinha a fonte agora tem um buraco, e você tá se afundando nele. E o fim do buraco, a gente sabe qual é. Né? Que era a porta no subsolo onde tinha o choro e ranger de dentes. Eu falei, mas você não precisa viver essa vida.
volta antes que seja tarde. Antes que o buraco se feche, volte e conheça a Cristo. E aí ele falou assim, mas como é que eu posso fazer isso? Eu falei, vem comigo que eu vou orar por você. Vem comigo que eu vou orar por você, né? E aí ele falou assim, ó, mas eu não quero que seja aqui. Quero que seja num lugarzinho reservado. Eu falei, não tem problema. Pode ser que tem alguém junto comigo? Ah, talvez uma pessoa. Eu falei, beleza. A gente tava andando pra ir pra um lugarzinho assim, né, reservado. E aí tava indo um outro rapaz que era cristão, também que tava no exército. E tava passando outro soldado lá. Tava passando o 03. Aí eu virei assim e falei, ô 03, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que era ateu, né? Aí ele falou, não era, eu sou ateu. Aí eu falei, beleza, vem comigo que você vai ver Deus agindo agora. Já mandei assim pro cara. Ele falou, vamos ter fé. Aí eu falei, beleza, eu quero ver então. Aí a gente foi pra um lugarzinho reservado. Eu falei assim, ó, 03, fica aqui na ponta do barranco, porque quando eu for orar por ele, ele vai tentar se jogar. E assim, gente, era eu falando isso, e eu pensando comigo mesmo, por que eu tô falando isso? Como é que eu tenho certeza dessas coisas, né? E é muito incrível isso, porque o Espírito Santo ele vai te levando a fazer as coisas, ao mesmo tempo que você tem a noção do que tá acontecendo, você não sabe qual é o próximo passo, só vai acontecendo. É muito da hora isso. E aí... Você só sabe que você não tem que parar. Exatamente. Você não pode olhar pra trás, né? Você tem que continuar. E aí, eu virei pro rapaz e falei, ó, vamos orar por ele agora, né? Coloca a mão nas costas dele aí e vamos orar. Aí eu comecei a orar por ele, e nada. E eu não tava sentindo nada. E nada tava acontecendo. E eu falei, meu Deus, mano, mas por que não tá acontecendo nada, né? Eu falei, não, porque agora as coisas vão acontecer e alguma coisa tá de errado. Aí eu parei e falei, não, já sei, eu tô querendo fazer pela minha vontade. E quando você tenta fazer pela sua vontade, você já tá querendo pegar a coisa assim na mão de Deus, tirar, fazer do seu jeito. Não, senhor, pode deixar que eu faça aqui assim. Eu vou começar a falar coisas aqui que eu conheço, então talvez vai emocionar o cara. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é fazer aquilo que Deus mandou fazer e pronto. Já vai acontecer. Aí eu parei a oração e falei assim, Deus, perdão, porque eu estou querendo fazer pela minha vontade. Eu tô querendo forçar uma situação aqui. Pai, se existe algo na vida dessa pessoa, que aconteça. Que o teu Espírito Santo revele. Quando eu falei isso e eu orei assim, eu escutei um vento muito forte assim do nosso lado. E o vento começou a soprar, ele começou meio que rodar ao nosso redor assim, ó. E as árvores que estavam do lado começaram a descer. Parecia que elas estavam se prostrando. É muito... Só de falar que eu já arrepio, só de lembrar. E parece que elas começaram a se prostrar quando o vento chegou assim. E aí, já não era mais eu falando. Eu coloquei a mão no coração dele e falei, aqui existe uma mágoa muito grande, alguém te feriu. E aí eu comecei a falar aquilo que tava no coração dele. Aí ele começou a chorar, assim, de soluçar. Quando eu coloquei a mão na barriga dele, eu falei assim, olha, você comeu alguma coisa que era consagrada. O senhor vai tirar agora. Aí eu escutei ele engasgando, e ele tentou vomitar. Só que não saía nada. Ele tentava vomitar, mas não saía nada, né? E aí, passando essas partes, eu orei por ele e tal. E o rapaz que tava do lado assim, ó, em choque. Que era cristão? Não, o ateu. Tava olhando assim, em choque. E aí, quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele virou a cabeça pra trás e tentou se jogar. No que ele tentou se jogar, o rapaz foi tirar o corpo. Eu falei, não esquiva não, segura ele. Eu falei que ele ia se jogar pra ir. Aí ele segurou o rapaz, eu continuei orando, aí terminou. Terminei de orar tudo. Aí ele sentou assim. Eu falei, como é que é? Eu falei, não tô Bola entendendo. de pelo. Eu falei, não tô entendendo o que você tá falando. Eu não tô conseguindo falar. Aí eu coloquei a mão na garganta dele e falei, pai, toca e cura em nome de Jesus. Aí ele tossiu e voltou a falar. Aí ele falou assim, cara, o que foi isso? Quando você orou por mim e falou que alguma coisa que eu tinha comido consagrado, eu senti como se aquilo da minha barriga estivesse virando uma bolinha.
E aí eu senti uma mão entrando na minha boca e arrancando aquela bolinha de dente de mim, jogando fora. Nossa. Aí ele falou, então, de fato, eu comi uma coisa que me deram e a pessoa nunca gostou muito de mim. E eu não entendia, né? Porque algumas coisas estavam acontecendo comigo. Eu falei, então, de fato, aconteceu isso, né? Uhum. E aí, na hora que aquilo foi retirado de dentro dele, ele percebeu, cara, isso aqui não tem como explicar, não sei como o mundo espiritual acontecendo aqui, ao nosso meio, né? E eu falei, tá vendo, cara? É Cristo, mano. Cristo é a resposta pra você precisa entender isso. Não, então eu preciso correr atrás disso. Eu falei, não, cara, agora é a hora, não tem essa de depois, você já viu tudo isso? Né? Ele falou, não, pode deixar que a partir de hoje eu vou seguir o caminho e tal, vou mudar. Eu falei, beleza, então, precisar, tamo aí, vamos continuar junto, né? Uhum. E o outro rapaz assim, ó, eu falei, e aí? O ateu. 03. Viu ou não viu Deus agindo? Aí ele falou, eu vi. Eu falei, mas você quer aceitar? Ele falou, não, cara. Eu não quero. Eu falei, não fica com esse coração de pedra. Uhum. Você viu, cara, não tem como provar. Não tem como você falar que, olha, isso não aconteceu. Ele falou, realmente eu não posso dizer que isso é mentira. Mas eu ainda acho que não é meu momento. Eu falei, então tudo bem. Quando fosse o momento, né? Eu vou estar aqui, vou estar pra conversar, então fica tranquilo. E aí ele seguiu o caminho dele. E assim, eu sempre olhava pra ele no quartel, ele olhava pra mim, ele sabia que tava me devendo uma conversa, mas não vinha conversar comigo. Até hoje você conversa com ele ou não? Converso um pouco, mas ele ainda é muito resistente. Entendi. Então, existem pessoas que veem o agir de Deus, mas ainda são resistentes, né? Mas isso cada um tem a sua história, o seu momento, né? Isso não é mais com você, é com Deus, exatamente, né? Fui colocado ali e o que era pra ser feito, eu fiz, né? Assim também como existiam momentos que eu achei que eu fosse desistir e eu tomei um tapa na cara, assim, desumano, né? Teve um dia que a gente tava fazendo um exercício, já era nos últimos dias pra poder se tornar cabo. E eu não tava aguentando mais. Eu já tinha tido cãibra nas 2 pernas. Eu já mal conseguia andar. Eu mal conseguia seguir em frente. E eu tava sentado assim com a minha marmita. E eu falei, eu não vou conseguir. Aí o 04 sentou do meu lado. E falou assim, como é que é, Barros? Você não vai seguir? Não dá pra mim, já chega. Não, cara, você vai continuar seguindo. Não vou, mano. Eu tô com cãibra nas 2 pernas, não tem como eu seguir. Você não tá vendo? Ele falou, não, eu tô vendo, mas você me falou sobre um Deus forte que ajuda. Ele falou assim, eu servi a outras coisas. E o que você fez aqui, não tem como negar que Deus não existe. Você tá me falando que ele não pode te dar forças pra seguir em frente? Cadê tudo aquilo que você pregava? Nossa, mano, quando ele falou isso... Jogou as suas palavras contra você. Exatamente, mas jogou na minha cara assim com força, né? Aí eu falei, é verdade. Eu vou orar aqui. Eu sei que Deus vai dar força pra gente seguir em frente. Ele falou, esse é o Barros que eu conheço. Aí eu orei com o pessoal lá e a gente conseguiu continuar e a gente terminou o curso. Foi muito top, muito top. Então as pessoas elas começaram a mudar a forma como elas vinham, né? E o subtenente, nos últimos dias, ele chegou, ele sentou do meu lado e falou assim, Barros, lá no começo, quando eu xinguei você por ser pernambucano, eu queria ver qual ia ser a sua reação, porque eu também sou de lá. E eu queria provar se você ia defender a nossa terra ou não, né? E eu tenho uma coisa pra te falar. Você não é crente, você é cristão. Ô, louco, ele também era? Não, ele não era. Mas ele me reconheceu como cristão. Ele falou, eu vejo em você uma pessoa que serve e serve de verdade, né? E o dia que ficou mais, assim, evidente, assim, que alguma coisa me protegia, que alguém me protegia, foi no dia que a gente tava no stand de tiro. E aí, à noite, não era você que municiava seu fuzil. Alguém ou algum monitor ia lá e municiava o seu fuzil pra você. E aí o cara colocou o projétil ao contrário no meu fuzil. Né? Eu não sei se foi por querer, eu não sei se foi sem querer, né? Mas ele colocou, a munição era traçante, então a ponta era de mercúrio, e ele colocou virada pra mim. A ideia é que o tiro iria sair pela culatra, né? E aí, peguei o fuzil,
foi a quinta munição que ele colocou. Aí eu dei os meus 4 primeiros tiros, saiu normal. Uhum. Quando eu fui dar o 5º tiro, eu quase caí pra trás. Com o recuo da arma, né? Do fuzil. Aí eu parei assim, o ferrolho não abria mais. Aí eu levantei a mão e falei, senhor, deu um incidente de tiro aqui, né? Aí ele foi ver o que tava acontecendo, aí ele tentou abrir o fuzil, não conseguiu abrir o fuzil. Aí ele colocou o fuzil no chão assim. Até então você não sabia o que tinha acontecido, Até né? então, tinha sido só a manutenção da arma tinha sido feita errada e tinha travado, emperrado, né? Uhum. Aí ele teve que chutar o ferrolho do fuzil no chão, assim, pra ele abrir. Na hora que ele puxou, ele arregalou o olho, assim, olhou pra mim e falou, onde é que tá a sua munição? Eu falei, tá lá no alvo. Eu acertei o alvo. Aí ele falou, impossível. Aí eu falei, por quê? Aí ele pegou um alicate, assim, na hora que ele puxou a munição, assim, ó, o projétil tava virado pra mim, só que ao invés dele estourar na câmera ali e estilhaçar no meu rosto, ele virou ao contrário e saiu pelo cano. A própria munição negou a trajetória dela pra ir pro outro lado. Aí ele falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Era pra isso aqui ter estourado no seu rosto. Era pra isso aqui ter tido um acidente feio com você. Aí ele olhou assim pra frente, mas o tiro foi no alvo. Eu falei, foi no alvo. Aí ele olhou assim, Deus te protege mesmo, cara. Deus te protege mesmo. Aí depois desse dia, nossa. Aí o pessoal já, meu Deus. Realmente as coisas acontecem na vida do Barros, né? Então, muitas histórias, né? Dá tempo de contar mais uma? Não. Dá tempo, Jonas? Tá bom. Só mais uma? Não. Mais uma? Essa foi... Depois que eu saí do exército como cabo, eu fui chamado pra ir em outra missão, né? Uhum. De defesa territorial. Peraí, isso tudo aconteceu em um ano? Isso. Caraca. Tudo aconteceu em um ano. E aí, a gente foi pra o outro... Essa é a história que eu falei que eu ia contar o nome do cara, né? Que ele é irmão em Cristo. Irmão Mateus. E aí, a gente chegou lá... Não que tem poucos Mateus, né? Mas agora eu sei quem é. Agora... Mateus, se você estiver ouvindo... Exato. É de outra igreja. Você tá? vai saber que é você. Ninguém vai saber. Aí a gente chegou lá, o Mateus, ele era um rapaz muito simples, assim, né? Na forma de falar, como agir, era muito calmo e tal. E aí teve um dia que ele foi colocado como xerife. Quando você é colocado como xerife, você comanda ali o grupamento. E a gente tava em missão, e ele conversando comigo falou, Barros, meu pastor, quando foi vir pra cá, ele orou por mim e me deu uma palavra. Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou que em um momento específico eu ia precisar usar essa mensagem lá, né? E aí, ele falou, pra mim, eu guardei no meu coração, estamos aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, beleza. Aí, quando ele foi xerife naquele dia, né? Foi começar a chover. Aí do pessoal chegou pra ele e falou assim, ó, um dos superiores, né? Fala pro seu grupo, cava uma trincheira aqui, para as nossas barracas não encherem de água, né? Aí ele entrou e falou, pessoal, por favor, vocês poderiam ir lá ajudar a fazer uma trincheira? Ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. E aí ele, gente, a gente precisa fazer uma trincheira. Aí eu saí, comecei a ajudar ele. Aí o cara olhou pro céu assim e falou, ó, o tempo tá fechando, o pessoal não tá te obedecendo, entra lá e grita. Porque se essa trincheira não estiver pronta e as nossas coisas começar a molhar aqui dentro, você vai pagar até morrer. E aí ele gritou, ninguém se mexeu. Começou a chover, o cara saiu da barraca nervoso, puxou o revólver, falou assim, olha, vocês têm que obedecer ao xerife. Aí todo mundo já saiu correndo pra poder fazer a trincheira. Começaram a fazer a trincheira. Isaac, você estava onde nesse momento? Fazendo a trincheira. Dentro da barraca? Não, eu estava fazendo a trincheira lá fora com ele. Aí começou a chover. O pessoal, na velocidade dele pra poder fazer a trincheira, quebraram as ferramentas. Nossa. A gente teve que começar a cavar com a mão. E aí o cara tirou ele de forma, colocou pra fora e falou assim, posição de flexão. Você vai pagar agora até morrer. E aí ele baixando e subindo, fazendo flexão. E ele falando alguma coisa bem baixinha. E a gente lá desesperado fazer a trincheira. E o cara, grita, eu quero escutar o que você tá resmungando aí no chão. Tudo posso. Aí ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o cara ficou louco. Mandou ele fazer mais flexão. E quanto mais o cara gritava e mais pedia pra ele fazer, mais ele conseguia fazer. Eu falei assim, meu, desumano.
Desumano. O cara... Aonde? Ele fez quase, acho que 100, 120 flexões seguidas enquanto a gente cavava aquela trincheira. E não parou. Quando a trincheira acabou e o cara parou de gritar com ele, aí ele caiu no chão assim, ó. Destruído. E aí no outro dia, ele tava sentado, né? E um dos superiores chamou ele. Falou, conversou com ele e tudo. Depois ele veio chorando pra mim e me contou, né? Falou, olha, o Tenente X, ele chegou pra mim e perguntou, de onde você veio? Aí ele falou, vim de Minas, eu sou do interior, eu trabalho na roça pra sustentar minha família. Eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho como. E eu quero trabalhar pelo menos em um lugar de segurança. Aí o cara falou, não, você não vai trabalhar de segurança. É muito arriscado pra você. Você precisa cuidar da sua família. Tô aqui meu telefone, tô aqui o meu e-mail, eu vou te contratar na minha empresa e eu vou ajudar você a pagar a sua faculdade. Aí ele veio pra mim e falou, Barros, Deus me honrou, cara. Deus me honrou. Porque tudo pode naquele que fortalece no Senhor. E aí ele chorou, aí eu não consegui, chorei junto com ele, tô quase chorando de novo. Porque essa história me toca muito, porque ver outra pessoa ali demonstrando a fé, nossa, como isso enche você de fé também. Como isso ajuda você a fazer a obra do Senhor, sabe? Sim. Uma pessoa firme, que quer continuar fazendo a obra e que o Senhor honra, meu... É incrível, é incrível. O que a gente pode notar nas suas histórias também é que todo mundo olhava pra sua vida. Não era só o que Deus estava fazendo através de você naquele momento. Mas todo mundo via o testemunho que você tinha, via que você era firme na fé. Não só naqueles momentos, mas em todos os momentos. Quando ninguém estava olhando, você estava lá orando. Então isso que é muito interessante, que eu gosto bastante nessas histórias. Sim. É bênção, é bênção. Isso é muito bênção. Eu acho que por hoje é isso. Tem mais histórias aí, eu sei que tem. Mas hoje o tempo já até estourou um pouquinho. Mas em breve chamaremos novamente. Eita, parte 2, parte 2. 2. Eu que agradeço por poder fazer parte do projeto, por poder também contar algumas histórias, falar da palavra. Enriquece demais. Isso sempre enche o coração para fazer mais pelo Senhor. Com certeza. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. E até o próximo episódio. Um beijo, até mais. É nóis, tchau, tchau.